Bom, 2003, Guerra do Iraque, né? Segunda Guerra do Iraque, Segunda Guerra do Golfo, na verdade. E Guerra do Afeganistão também, em resposta ao atentado do 11 de setembro. E o uniforme que o exército americano estava usando era o DCU, Desert Combat Uniform, na mesma configuração do BDU, mesmo corte. E esse era o uniforme entregue para todo soldado em combate, menos para os marines, que eles usavam o próprio tipo de uniforme. Dentro da situação de combate do Iraque e do Afeganistão, alguns militares mais específicos do grupo Delta Force e dos SEALs, eles tinham a necessidade de um tipo de corte mais diferenciado. Então o que eles faziam no começo era essa modificação que nós comumente chamamos de Raid Mode. Eles tiravam o bolso de baixo e o de cima vinha para os braços, modificado com velcros. Esse aqui até tem um refletor IR, ele é provavelmente da mesma época do ACU, mas serve como exemplo. O bolso de baixo vem para o peito. Essa foi um modelo muito usado durante a época. Inclusive você vê o Chris Kyle e os outros camaradas dele do SEALs usando uma versão desse Raid Mode, só que em DCU, no filme Sniper americano. Então o que acontece? Os SEALs estavam usando esse tipo de uniforme e o Ministério da Defesa americano decidiu que iria atualizar os uniformes. Então eles pegaram esse estilo de uniforme e fizeram uma versão baseada nessa versão feita pelos SEALs, chamada de CCU, o corte, Close Combat Uniform, introduzida em 2003, certo? Isso, 2003. 2003. Ele é basicamente uma ponte do BDU para o ACU. Quais são as diferenças? A gente não tem uma peça aqui para mostrar, porque é um uniforme muito raro. Então, como eu estava falando, quais são as diferenças? Os bolsos no CCU, eles são em velcro. Todas as peças do CCU são em velcro, já é um diálogo com o ACU. A diferença do bolso que eu ia falar é que ele é na horizontal, ele não é na diagonal igual ao ACU. Ele já apresenta bolsos no braço com velcro para fixação de velcros, além da calça ter o bolso cargo na diagonal. E tem uma outra modificação que os SEALs faziam que é muito interessante. Eles pegavam os uniformes DCU e produziam o que a gente pode chamar de primórdio das combat shirts. Eles pegavam camisetas, t-shirt que eles tinham, Under Armour, Polartec. Em geral, dry fit, né? Dry fit. Cortavam as mangas e colocavam as peças do DCU para fazer o uniforme. Essas, infelizmente... Se o CCU é mais raro, imagina uma dessas. Das outras adaptações, tanto no Woodland, a gente tem uma Woodland, mas de Desert a gente já teve, elas são raras, eventualmente chega. O Crawl tem uma Crawl, né? Algumas pessoas tiveram sorte de conseguir obter elas, mas essa primeira versão das Combat Shirt realmente é um item muito difícil. E elas a gente só vai conseguir ilustrar com fotos. O Pedrão vai ajudar a gente aí. E essas Combat Shirts, elas não são... como que fala? Elas não têm um modelo para se seguir. Você vê que tem muitos cortes diferentes. Alguns colocam só as mangas, outros fazem adaptação pro peito, coloca alguma gola, ou então transporta totalmente a parte de cima para a camiseta, fica só a parte de baixo. É bem interessante. Uma pergunta. Por que eles faziam essa adaptação de tirar os bolsos? Era por uma necessidade tanto de praticidade quanto de conforto, né? Com essa alteração dos bolsos, eles passam a colocar a camisa para dentro da calça. Antes ela era usada 4 bolsos por fora com o cinto, né, por cima. Então, na primeira alteração, eles transformam, né, nessa versão, que ainda é o tecido, né, grosso, hipstop, mas já era vestido por dentro da calça. As segundas alterações foram a criação da Combat Shirt, era tornar ela também mais confortável no tórax. Nessa época, os coletes já eram muito maiores do que a era anterior, então tendo um peito de dry fit, ou mesmo se fosse feito com uma camisa de algodão, era muito mais fino, muito mais confortável do que o tecido de hipstop. Além disso, não tinha nem os bolsos do peito e gola para o colete ficar em cima, então era menos tecido, tanto na questão da temperatura quanto no atrito, né?
E uma coisa muito importante é que só força especial fazia. Eu acho que o Raid Mode tinha uma liberdade a mais pra, vamos colocar, Rangers, mas pra fazer uma Combat Shirt, vamos dizer, na gambiarra, aí é só Delta Force ou SEALs mesmo. Não era baderna, não era todo mundo que podia. Regulamentação, né?